Bom dia, tudo bem? Como estão? Continuando no campo magnético, hoje eu vou falar do campo magnético uniforme, algumas representações do vetor campo magnético, campo magnético produzido por correntes, força magnética em cargas em movimento e, com isso, a regra da mão direita. Primeiro tópico aqui, a gente tem o campo magnético uniforme. Tá? Campo magnético uniforme é quando em todos os pontos do espaço, o vetor indução, que é o B, ele é o mesmo. Usualmente a gente representa ele com as linhas de campos paralelas entre si, tá? E o vetor campo magnético vai ter o mesmo módulo, o mesmo sentido e a mesma direção. Ou seja, se no ponto ele é 3 Tesla, outro ponto ele vai ser 3 Tesla também. E a direção e o sentido não vão mudar, já que ele é uniforme também. Isso vale tanto para módulo, para sentido e para direção, tá? E aqui é uma região do espaço que eu peguei para botar as linhas de campos que são paralelas. A gente essa configuração aqui, a gente consegue ela de forma quase ideal no ímã. Assim, a gente tem a face norte dele aqui, né? E a parte sul aqui, o que a gente tem? Nessa região aqui, nesse buraco onde está separando norte e sul, as linhas são paralelas, tá? Ou seja, aqui a gente consegue um campo magnético uniforme, certo? Porém, se a gente se afastar dessa região aqui, perceba que as linhas vão se curvando. Isso quer dizer que aqui ele não é mais uniforme, né? Porque ele está variando claramente o sentido dele, certo? E também a direção, ok? Ou seja, aqui a gente tem um campo magnético uniforme e deixando claro que ele é uniforme quando tem o mesmo módulo, sentido e direção. Algumas representações que a gente tem no campo magnético. Um dos problemas que o pessoal se depara com essa parte aqui da física é quando começa a trabalhar com as coisas em 3 dimensões, né? A gente está no papel, fica difícil representar coisas em 3 dimensões. Para isso tem essas duas representações. Essa primeira, esses xizinhos aqui, a gente diz que a gente tem ela quando o vetor em questão ele está entrando na folha, tá? Se eu tiver um campo aqui que é essa caneta, né? Aqui é a frente dele, né? O vetorzinho acerta dele, então ele está entrando na folha, tá? Ele está indo para baixo. Ou seja, qualquer vetor que tiver no seu plano com esses xizinhos aqui, ele está entrando na folha, né? E aqui em especial eu estou falando do campo magnético. Aqui vai valer para ele essa representação aqui. Já nesse segundo caso, a gente tem esses círculozinhos aqui, né? Nessa região, a gente diz que o vetor ele está saindo do papel, tá? Está apontando para cima. E aqui, usualmente, tem esse símbolozinho aqui, ó. Ou seja, aqui ele está entrando no papel e aqui ele está saindo. Bem, a parte agora que eu vou falar é magnetismo quando tem corrente elétrica, né? A corrente elétrica produz um magnetismo, produz um campo magnético. No caso, em 1820, com algumas experiências, o Aristide percebeu isso, né? Você tem um circuito aqui, com uma fonte e uma chave. Se você fechar essa chave, aqui nesse segundo desenho, fechei a chave, vai surgir uma corrente elétrica aqui. Daí o que foi que o cara percebeu? Ele percebeu que ao redor desse condutor vai ter um campo magnético aqui, certo? Como é que pode perceber isso? Você pode pegar uma bússola, pode pegar uma agulhazinha pequenininha de ímã e vai ver que quando você liga uma fonte, aparece um campo magnético aqui influenciando o movimento desse corpo, tá? Agora, a última parte da aula de hoje, vou falar das forças magnéticas em cargas elétricas. Aqui é o seguinte, toda carga que está em movimento, certo? Toda carga que está em movimento com a velocidade v, se tiver um campo magnético nessa região, ela vai sentir uma força, tá? Essa força a gente conhecida como força de Lorentz, onde ela é dada essa equação aqui, né? Aqui tem a carga da partícula, aqui tem o produto vetorial da velocidade da partícula com o campo magnético, tá? Como é uma força, né, um vetor, ela vai ter módulo, vai ter direção e vai ter sentido, certo? Primeiro módulo. O módulo dela é só você pegar a carga, a velocidade, o campo e o seno de θ, onde esse θ é o ângulo entre o vetor indução magnética e o vetor velocidade, tá? Θ. Ou seja, o módulo da minha força ela vai ser diretamente proporcional à carga da partícula, à velocidade, ao campo magnético, tá? Quanto maior a carga, maior a força. Quanto maior o V, maior a força. Quanto maior o B, maior a força. Direção. Como ali a gente tem um produto vetorial, né, que é aquele V vetor B, que é isso aqui, ó. Escrevi lá atrás. Todo vetor que é resultante disso aqui, ele vai ser sempre perpendicular aos vetores que geraram isso. O que quer dizer? Que a força ela vai ser a direção perpendicular a V e perpendicular a B, tá? Perpendicular aos dois vetores.
Ou seja, se eu tiver uma velocidade assim e um campo magnético assim, a força vai ser ou subindo, né, ou descendo, que é perpendicular a esse plano. No caso, já o sentido, a gente determina ele pela regra da mão direita, tá? Como é que é a regra da mão direita? Eu vou mostrar aqui para vocês com as canetas e depois no plano, porque na hora de uma prova, por exemplo, vocês vão ter que usar aqui o plano, tem que abstrair isso para um plano. É o seguinte: se eu tenho uma velocidade que está aqui, ó, e um campo magnético aqui, certo? Para onde é que aponta a minha força? Aqui é a velocidade, aqui é o campo magnético. Sempre vai ser assim, a regra da mão direita. Eu vou pegar o primeiro vetor da minha equação do produto vetorial, que no caso é o V, e eu vou seguir meus dedos com ele, né? Estou seguindo a direção do V aqui, ó. E vou fechar esses dedos na direção do segundo vetor, né? Para onde é que ele está? Ele está apontando para cá, que é o B. Então eu vou fechar aqui minha mão, fechei aqui. Agora para onde é que aponta o meu polegar? Está apontando para cima. Ou seja, né, o sentido da força é assim, tá ok? Outro caso, se o meu V está para cá e meu B está para cá, vou fazer a mesma coisa. Os dedos vão seguir a velocidade, né, que é o primeiro vetor que aparece, e vão fechar no vetor do campo magnético. Fechando aqui, vai dar, você percebe que a força vai dar para cá. Ou seja, a partícula vai ter uma força para cá, ó. Tá? Ou seja, assim é a regra da mão direita. Agora vamos voltar para o plano. No plano, né, a gente vai ter os seguintes dois casos aqui que eu vou dar para vocês. Se o B está para cá e o B está para cá, que é o eixo Z, que é o eixo Y, aqui é o eixo X, né? Entenda o eixo X, que a gente estava desenhando no plano, saindo do papel, tá? Ou seja, se o B está para cá e o V está para cá, eu vou fazer o quê? O vetorial de V com B. Vou seguir o V, fechar no B. É um pouquinho complicado de fazer, mas você pode treinar. E aí eu fecho no B que está aqui nessa direção, no sentido do Y, e subo. Ou seja, a força está para cima aqui nesse caso. Força magnética está para cá. Nesse segundo caso, o V está para cá e o B está para cá, né? Como é que vai ser? Mãozinha seguindo a direção do V e fechando no B, apontando, subindo, que é o que? É o eixo X. Ou seja, para cá está a nossa força. Tá?